Olá, sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Esse é mais um sinal de esperança da comunidade católica Obra de Amor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a promessa de Jesus para aquele que escolhe segui-lo. Ele não promete nenhuma vida fácil, nenhuma vida cheia de bens, mas ele promete dificuldades, promete dores, mas depois disso tudo ele promete vitória. Ele fala no Evangelho, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E o bonito que Jesus fala a vida, mostrando que a nossa vida não acaba aqui, que existe algo além da morte, a vida eterna. E muita gente está apagando isso, né? Está deixando de acreditar que existe algo além depois da morte. Então, tem muita gente procurando intensamente viver os prazeres da carne. A carne, como diz São João da Cruz, que é um dos 3 inimigos da alma, né? O demônio, o mundo e a carne. E São João da Cruz fala que é o mais difícil de combater, o inimigo mais difícil de combater, a carne. Quantas pessoas estão deixando que os prazeres da carne tomem conta da sua vida? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei como está a sua vida hoje. Eu sei como está a minha. Eu sei das minhas dificuldades, das minhas tristezas, das minhas alegrias, das renúncias que eu não fiz ainda. E você sabe das suas. E hoje, a renúncia que Jesus nos fala é diferente daquela que a gente já escuta bastante aqui no Sinal de Esperança, nas homilias das missas, nas pregações, sobre a renúncia do pecado. Claro que, sim, devemos renunciar ao pecado, né? É uma das renúncias, não renunciar a si mesmo. Mas o renunciar a si mesmo é muito além disso. É renunciar a nós mesmos, o nosso ego, as nossas vontades, a nossa teimosia, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância. E deixar Jesus habitar. Quando a gente renunciar esses males, nesse espaço, deixar Jesus habitar. Renunciar também ao próprio reinado da nossa vida. Deixar a vontade de Deus mesmo reinar a nossa vida, controlar, direcionar a nossa vida. Deixar Jesus ser literalmente o Senhor da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não vai ter mais opinião, que a gente não possa mais ter sonhos, mas a partir do momento que a gente começa a seguir esse caminho que Jesus nos propõe de renúncia, e a gente mudar as nossas atitudes, ter uma vida de oração, buscando a conversão, né? Não apenas a oração para que a gente consiga vencer as dificuldades, mas que a gente possa dar um passo além e nos entregar numa vida de oração para que a gente se converta cada vez mais, porque aí essa lógica meio confusa que Jesus nos propõe, né? Porque a lógica de Deus
dores, sofrimentos, cruz, renúncia, né? Quem escuta nos chama de louco, fala, quem que são esses doidos que seguem Jesus aí, que só promete essas coisas? O pensamento de Deus, a lógica de Deus, o entendimento, a sabedoria de Deus é muito mais do que eu e você ou qualquer outro ser humano possa conseguir compreender. Então, quando a gente segue essa nova proposta de oração, de conversão, a gente começa a alinhar os nossos sonhos, as nossas vontades, a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que a renúncia de nós mesmos faz com a gente. Nos conecta cada vez mais com o nosso Senhor, com o nosso Criador, com o nosso Salvador. E aí, meu querido irmão, a gente consegue entender que a gente pode abraçar a cruz, assim como Jesus, na sua missão redentora, abraçou a cruz, que era sinal de maldição, onde pessoas que eram consideradas perigosas, assassinos, bandidos, eram condenados. Jesus transformou essa maldição em sinal de glória, de salvação. Então, conforme a gente vai alinhando, ligando a nossa vida aos passos de Jesus, a gente vai compreendendo mais e a gente vai aceitando mais tudo aquilo que a gente não compreende. Quantas vezes eu não falei para Deus, Senhor, eu não sei porque isso está acontecendo, eu não sei, mas eu não falei de forma com que eu aceitasse a vontade de Deus. Não, eu falei blasfemando, eu falei criticando. E hoje, no meu coração, Jesus me convida e te convida a, diante de todas as situações, a gente louvá-lo, a gente glorificá-lo, porque Ele é o Senhor de tudo. Por mais que a situação pareça sem saída, é tudo isso que vai acontecer quando a gente renunciar, a gente deixar Jesus habitar nos espaços que ficarem das nossas renúncias, a gente se converter cada vez mais através da oração, da vida, da vivência mesmo, de ir à missa, de buscar mais palestras, mais pregações, estudar a Bíblia, ler a palavra, alinhando a nossa vida à vontade de Deus, a gente vai conseguindo compreender essa cruz, aceitar as dificuldades e não importa como esteja a nossa vida, a gente vai vencer. Porque se a gente seguir os passos de Jesus, que foi da cruz, a gente também vai seguir os passos após a cruz, porque a cruz não é o final, a cruz é o caminho para a glória, para a salvação, para a ressurreição. E se você, meu querido irmão, minha querida irmã, não está com uma vida tão difícil, ou mesmo aqueles que estão com a vida difícil, o convite hoje é para a gente também olhar o que a gente tem dado mais preferência na vida. É seguir a Deus, e aqui não trata-se só dos mandamentos, tá? Mas seguir a Deus verdadeiramente. Eu tenho dado desculpas para não ir à missa, eu tenho dado desculpas para não estudar a Bíblia, não ler a palavra, não dobrar meu joelho, fazer uma oração, não rezar um terço. Mas para outras coisas eu não tenho dado desculpa, eu sempre tenho tempo, né? Eu não quero falar algo aqui para não acusar ninguém, porque não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é juntos caminharmos até a salvação. Mas fica aqui o convite para você ver quais são esses prazeres que possam estar dominando a sua vida, para que você renuncie ele também. Eu citei São João da Cruz e ele tem uma frase que é assim: por causa de prazeres passageiros, sofre-se grandes tormentos eternos. Meu irmão, uma das maiores artimanhas do mal é falar que a gente tem que viver plenamente essa vida, porque só tem ela, que não existe céu e inferno. Nosso Deus não é o Deus da mentira, Ele é o Deus da verdade. E a sua palavra nos ensina isso. Então a gente não pode deixar que nos confundam.
faça uma revisão da sua vida. Verifique aquilo que você precisa renunciar. E abrace verdadeiramente esse caminho que Jesus te convida a seguir. Mesmo que nos dê até um pouco de medo, porque me dá medo quando eu falo, não, eu vou abraçar minha cruz, eu não sei o que vai acontecer. Eu sou falho, pecador, a minha fé é pequena, eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso confiar que Ele é um Deus que sabe mais do que eu, do que é bom, e o que Ele pode tirar de algo ruim, e eu tenho certeza que Ele sofre com cada sofrimento que a gente passa. Eu tenho certeza disso, irmão. Mas eu acredito que a cruz é o caminho para eu chegar à salvação. E a renúncia me conecta com a vontade de Deus para que eu possa aceitar cada vez mais e ter força em oração para minha conversão, mas força para que eu vença as minhas cruzes todos os dias. Assim como tantos santos deram exemplos para a gente de renúncia, São Francisco, que tinha uma vida boa e largou Santa Clara, a gente está próximo do dia de Santa Clara, Santa Teresinha, que a gente possa ter a coragem de renunciar a nós mesmos, deixar Jesus reinar e, como Ele, abraçar a cruz e alcançar a vitória. Vamos junto, meu irmão. Vamos junto. Eu creio que a gente vai chegar lá. Pela intercessão de Santa Teresinha, pedimos um coração de criança. Criar em nós um coração puro e dar-nos a graça de percorrer o caminho da infância espiritual. Dar-nos a coragem da pequena Teresa que disse, escolho tudo, e assim aceitar de bom grado tudo o que o Senhor nos oferecer, para que seja feita a tua vontade, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Márcio, sou membro vocacionado da comunidade Obra de Amor. Peço que se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, faça a palavra de Deus correr. E se puder, deixe um comentário. Fala assim, eu abraço a minha cruz para te seguir, Senhor Jesus. Ou qualquer outro comentário que você quiser. Amém, meu irmão? Muito obrigado.